Olá, sétimo ano, tudo bem? Estou de volta, professora Michele. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estudando muito? É isso aí. Então prepara o material, pega o seu livro aí, porque a gente vai fazer hoje correção dos exercícios do livro, que vai da página 56 até a 58, tá legal? Abordando todo o assunto que nós já tratamos, né? Frase, oração em período. Vamos rever também os conceitos aí de preposição, locução prepositiva, tá? Então, pega o seu material, pega o seu livro, página 56, para a gente começar, ok? Enquanto isso, vou preparar aqui o nosso material também. Olha só, acompanha aí comigo. Né? Na página 56, você tem ali como se fosse uma síntese de tudo que foi estudado nessa unidade, não é isso? E aí pede para você completar o esquema, tá? Então, preposição. O que você escreveu aí ao lado? Tô tentando aumentar bem aqui para você, ó, ter como identificar a preposição, tá vendo? O que é a preposição, gente? Você conseguiu conceituar, escrever? Então, olha só. É a palavra invariável que une dois termos, relacionando-os entre si. Então, tá aqui, ó. Professora, invariável, não lembro. Vamos lá. Não há modificação. Né? Quais são as preposições? Vamos relembrar. Com, de, para. Lembrou? Sobre. Repara, tem mudança de gênero essas palavrinhas? Não, né? Tem alguma outra mudança que você flexiona ela? Você muda ela para o plural? Não. Então ela não muda, ela é invariável, ok? De é de, o com é com, para é para e assim vai, tá? Então escreve aí. Palavra invariável que une dois termos. Geralmente você vai ver a preposição unindo, né? Quando a gente fala dois termos, as palavras são os termos, os elementos, né? São elementos que vão unir. A preposição são elementos que vão unir esses termos, essas palavras, tá? Café com leite, pé de moleque, ok? São exemplos, tá? Então, são palavra invariável que une dois termos, relacionando-os entre si. Então, você relaciona uma palavra a outra através dessa preposição que as une, ok? Vamos aqui para baixo, ó. Nós temos aqui embaixo... Opa, passei muito. 56, vamos lá. Locução, não é isso? Deixa eu diminuir, porque eu acho que vai ficar melhor para a gente encontrar aqui. Aí... Na página 56 ainda estamos lá. Locução prepositiva, tá? Locução prepositiva. Ok? Então, vamos lá. Locução prepositiva. Quando duas ou mais palavras têm o valor de uma preposição. Escreve aí. Quando uma ou mais palavras tem o valor de preposição. Tá? Elas vão ter a mesma função da preposição. Né? Então, elas formam a locução prepositiva, tá ok? Tá? A favor de, graças a, entendeu? E embaixo nós temos combinação e contração, porque a preposição ela pode ser formada por combinação, né? Ou contração. Na contração há a perda fonética, lembra? E na combinação elas se unem, as classes gramaticais, né? O artigo mais a preposição, tá? O pronome. Então vamos observar aqui que conceito ou como nós vamos estar escrevendo. Ó, vamos lá. Na combinação, você põe aí união da preposição a, ó, união da preposição a, tá vendo? Com um artigo masculino, o. Por que esse Szinho tá aqui? Porque pode ser o plural do o, né? Os. Então, pode haver essa junção aí com o ou com os, tá? Nessa união, não há perda de fonemas, porque houve apenas uma combinação, ok? Já havia comentado, tá? Então, é isso, tá? Anotou? Vamos lá de novo? União da preposição a com um artigo masculino o ou os.
Nessa união não há perda de fonemas, ok? Muito bem. E na contração? Olha aqui. Na contração, deixa eu subir aqui um pouquinho para ficar melhor para você ver. Eu tô mexendo aqui no livro, no seu livro, né? E aqui, 55, ele desceu muitas páginas. 56. Então vamos lá, vamos aumentar. Olha aqui, contração. Ocorre, escreve aí, tá? Eu tô digitando porque eu não sei, tá pequenininho aí na tela, né? Mas vamos lá. Contração. Ocorre quando a união da preposição com outra, então ocorre quando a união da preposição com outra, união de uma preposição com outra, resulta na modificação em sua estrutura, tá? Então, na contração, as duas se unem, mas há uma modificação aí na sua estrutura, ou seja, acontece a perda fonética, a perda do som. Então, escreve aí, acontece a perda fonética, tá? Por exemplo, nós temos o no, que a gente já sabe que é a preposição do em, que é a união do em mais o, forma no, né? Ou o na, que é o em mais o a, tá? Pode colocar esses exemplos aí também, ok? Muito bem. Logo abaixo vem a resenha, né? Que aí já entra no gênero textual que foi estudado nesta unidade, tá? Eu não vou pegar essa parte da resenha porque a professora de redação com certeza vai falar sobre esse tema com vocês, tá legal? Então, vou pegar só a parte mesmo gramatical, beleza? Ok? Então, vamos lá. Eu agora vou sair daqui porque eu quero pegar com vocês a nossa parte aqui da gramática, tá bom? Então, na página 56, no exercício número 2, é o exercício que a gente vai corrigir agora, tá? E aí você tem que observar o seguinte, o que é para ser feito nesse exercício? Ele pede para você assinalar, né, verdadeiro ou falso. Mas com relação a quê? A reconhecimento de frase nominal, de frase verbal, de período simples, de período composto, de verbo, de locução verbal. Então, lembra que na aula anterior nós falamos sobre esse assunto? Frase, oração e período? Então, deixa eu recapitular com você aí, caso você tenha esquecido, tá? A frase é todo enunciado de sentido completo. A oração obrigatoriamente tem que ter verbo. A frase nem sempre vai ter verbo, tá? As duas têm que ter esse sentido. E o período, para ser simples, é porque só tem uma oração, né? E o período composto vai ter mais de uma oração. Quando eu falo mais de uma oração, eu estou contando o quê? Os verbos, entendeu? Tá? Ah, falei também sobre a locução verbal. Lembra, a locução verbal ela é formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal, né? E aí eu falei que você conta essa locução verbal como um único verbo na oração. Então, se você tem lá um período, quantos verbos tem ali e você encontra uma locução verbal, você conta uma única oração, entendeu? Período simples, tá? Porque às vezes o aluno pode confundir, mas tem dois verbos aqui. Mas observe ali, é um verbo auxiliar, entendeu? É um verbo auxiliar? É um verbo principal? Eles, um completa o sentido do outro na oração? Então, peraí, aqui é uma locução verbal, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou sair deste lado aqui para não atrapalhar a sua correção. Depois eu volto. Ó, na letra A, um dia eu irei estudar direito. Temos aqui uma locução verbal. Isso é verdadeiro ou falso? Observe aí essa oração. Um dia eu, irei estudar. Observa aqui, gente. Irei, verbo ir e o estudar, tá vendo? Estudar tá na forma nominal, infinitivo, né?
ok? Então, você tem aqui uma locução verbal. Você colocou aí o quê? Verdadeiro ou falso? Olha o nosso Vzinho aparecendo aí. Aqui no canto direito da tela, verdadeiro, muito bem. Se você colocou verdadeiro, tá? Lembrando que estamos corrigindo o exercício número 2 da página 56, ok? Confere aí comigo. Ah, professora, não vai corrigir o 1, não? O 1 é de redação. Vai falar aí sobre ambiguidade, né? Então, com certeza, a professora de redação vai corrigir com vocês, tá bom? Então, aguarda aí ela, ou se de repente ela já corrigiu, né? Tá? Então, vamos lá. Questão, letra B. Olha aqui. Como assim? Como assim, né? Nós temos uma frase nominal. Ele está dizendo que é uma frase nominal. E aí, é verdadeiro ou falso? Ó, como assim? Tá perguntando aí, né? Como assim? Frase nominal, gente? O que vocês acham? Isso. Olha o nosso Vzinho também aqui, pulando aqui, aparecendo verdadeiro. Muito bem. Repara, não tem verbo, tá vendo? É uma frase nominal, tá? Foi uma pergunta, né? Ela comunicou. Ela espera uma resposta, ok? Muito bem. Na letra C. As suas notas são tão boas, Camilo. Temos um período composto. Olha só. Será? Vamos ver. As suas notas são tão boas, Camilo. O são é verbo, né? Ó, são aqui, que é o verbo ser, ok? Será que é verdadeiro ou falso isso que ele está dizendo aí? Falso, né, gente? Falso. O período é simples, não é composto, tá? Muito bem. E na D? Acho que quem tem que estudar direito sou eu. Temos um período simples. Observe aí. Quantos verbos você encontra aí? Vamos lá. Acho, verbo achar, né? Que quem tem que estudar, ó, verbo ter, estudar, né? Sou eu. Sou, verbo ser. Então, olha só, já encontrei mais de um verbo aqui. Esse período é simples? Né? Falso. Período composto, ok? Muito bem. Foi? Corrigiu? Deu para entender esse exercício aí, número 2? Corrija aí direitinho. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, tá? Ok? Vamos para a próxima. Aqui, na página 57, nós temos 3 tirinhas, né? Mas eu vou trabalhar primeiro essas duas, tá? Então, presta atenção aqui. Texto 1. Texto, professora? Sim, gente. A tirinha, ela é um gênero textual, tá? Então, texto 1. E observe que a tirinha, ela trabalha numa sequência, né? Numa ordem aqui, nessa história aqui. Então, é necessário, é importante que você comece a leitura do primeiro quadrinho, vai para o segundo e assim por diante, tá? Não começa olhando para o meio, para o final, porque senão você não vai entender o contexto. A ideia é que você entenda todo o processo aí da história. Por isso existe essa sequência, essa ordem. Primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho, ok? E você tem também na tirinha os personagens, ó. Você tem a fala deles, né? Eles estão dialogando, tá? E a tirinha, muitas das vezes, nos leva a reflexões, né? Ela traz questões polêmicas, críticas, enfim. Você também deve observar sempre, ó, a expressão facial dos personagens, tá vendo? Por quê? Porque também me ajuda na compreensão, né? Quando eu leio aqui, por exemplo, ó, a menina tá falando, um dia eu irei estudar direito. Aí ele, como assim? Repara que ó, o rostinho dele tá meio assustado, né? Tipo, não, como assim? Né? Não entendeu muito bem. E ela toda ali, sorridente, alegre, feliz, né? Esperançosa aí. Ah, um dia eu irei estudar direito. E aí ele fala, as suas notas são tão boas, Camilo. Aí ele continua falando, ó. Acho que quem precisa estudar direito sou eu. Gente, ele compreendeu a que ela estava se referindo? E aí? Ela está se referindo, repara que o direito aqui está com D maiúsculo, ó.
né, à formação, ao curso que futuramente ela vai se dedicar, né? Ser uma futura advogada, enfim, trabalhar com as leis, não é isso? E ele está se referindo à atualidade. Poxa, você é um aluno que tem boas notas, né? Camilo é menino, eu acabei falando a menina, mas é o menino, né? Então, olha só, as suas notas são tão boas, Camilo, então ele, o Armandinho aqui, de azul, né, cabelinho azul, não entendeu. Ele trouxe para a situação atual. E aí ele olhou para a vida dele, né? Eu acho que quem precisa estudar direito sou eu, porque olha só, pelas notas dele, então, é o que a gente acaba concluindo aqui, não é isso? Deu para entender? Tá? Então é isso, gente. Faça a leitura da tirinha, obedecendo a sequência, observando todos os desenhos, as expressões, a fala, percebendo o que está acontecendo aí nesse contexto, ok? Olha o texto 2. Logo no primeiro texto, você tem aqui a responsável, né? E ele fala, o menino: mãe, eu não gosto de abóbora. Aí ela: já provou? E ele dá um grito, né? Ó, não! Tá vendo? Ó o bocão dele. Não! Aí ela: primeiro prova, depois diz que não gosta. E ele fica ali parado, pensando, né? Observando ali a mãe falar. Depois ele, de repente, ele vem com essa: não tenho provas, mas confia em mim. Né? Ele chega a ser engraçado, né? Ela não tá se referindo primeiro prova, de você ter que provar alguma coisa, né? E ele acaba entendendo aí tudo errado, né? Por isso que ele parou aqui e ficou pensativo. Primeiro prova, tá levando ao pé da letra, né? Enfim. Então, gente, é isso. A tirinha precisa ser bem lida, tem que parar para pensar, para você entender o contexto dela, tá? No exercício 3, da página 56, tá vendo? Ainda estamos lá, no exercício 3, estamos na página 56. Pede para que você copie desses textos aí, das tirinhas, exemplos de frase nominal, exemplos de período simples, exemplos de período composto. Então, tá pedindo para você, volta lá na tirinha, você está com o livro aí em mãos? Página 56, exercício 3. Volta lá nas tirinhas. A gente fez a leitura, ok? E agora, retira de lá, observando, olhando. Lembra que eu falei? Sublinha aí, circula os verbos. Então, se você encontrou uma frase nominal, escreve aí no seu livro. Se você encontrou exemplos de período simples, apenas com um verbo, escreve aí no seu livro. Entendeu? Se você encontrou mais de um período, ou período composto, mais de um verbo, então escreve aí, tá? Então vamos lá, vamos fazer a correção aqui juntos. Ó, um exemplo de frase nominal. Aí eu coloquei algumas aqui, vê se bate aí com o que você colocou. Ó, como assim? Tá vendo? Frase nominal. Depois, não. Primeiro, prova. E ele, não. Entendeu? Tá vendo? Esse prova aqui, gente, provar pode ser o verbo, né? Mas primeiro prova traz uma prova, né? Apresenta aí uma situação que comprove, entendeu? Tá? Como ele entendeu, é frase nominal. Né? Aqui é o não, tá vendo? E o como assim, tá bom? Então você tem esses exemplos de frase nominal. Agora, exemplos de período simples. Encontrou? Vamos ver o que eu peguei aqui e ver se bate aí com o que você encontrou também. Ó, período simples. Mãe, eu não gosto de abóbora. Vamos ver, cadê o verbo aqui, gente? Gostar, ó, gosto. Outro período simples. Já provou? Aí aqui, ó, o verbo, né? Tá? Quando ela pergunta para ele se ele já tinha provado, né? E exemplos de período composto. Você encontrou? Vamos ver o que eu encontrei aqui para ver se bate aí com a nossa. Olha só. Acho que quem precisa estudar direito sou eu, né? Deixa eu sair daqui para você ver esse finalzinho aí. Acho que quem precisa estudar direito sou eu. E depois diz que não gosta. Então, olha só, por que o período é composto? Você tem muitas orações aqui, ó. Acho, precisa, estudar, sou.
Aí aqui, ó, diz, gosta, tá vendo? Sempre iniciando, ó, letra maiúscula, termina com ponto final. Inicia aqui uma letra maiúscula, termina com ponto de exclamação, viu? Então, sempre você pega o período, começando com a letra maiúscula, terminando numa pontuação, tá bom? Então, você tem aqui exemplos de frase nominal, exemplos de período simples, exemplos de período composto. Corrige aí. Corrigiu? Espero que esteja dando aí para você acompanhar, para você escrever tudo direitinho, tá? O importante, gente, é sempre fazer as atividades, tá? É sempre você se autoavaliar, isso é muito importante, né? Quando você está fazendo o exercício, você percebe ali se você já está assimilando a matéria, aprendendo, já está sabendo fazer sozinho, já está compreendendo, tá? Isso é muito importante, gente. Então, vamos lá. Vamos para a próxima? Deixa eu passar aqui o slide. Nesse texto 3, olha só, outra tirinha, tá vendo? Que tá lá na sua página. Volta lá. Ele diz assim, né? Alguém diz, ó, preciso decorar este texto até amanhã. Vou virar à noite. Aí ele fala, não se preocupe, mãe, eu ajudo a senhora. A gente desenha umas borboletas e passarinhos e vai ficar bem bonito. Olha que bonitinho, né? Quando ela se refere a preciso decorar esse texto até amanhã, gente, entendeu o sentido? Olha que bonitinho. Ela tá se referindo aqui, né? Eu preciso saber esse texto de cor, né? De repente ela vai precisar falar sobre aquilo ali, então ela tem que decorar aquele texto. Não é decoração de enfeite, entende? E ele entendeu dessa forma, né? Ah, a gente desenha as borboletinhas e os passarinhos e vai ficar lindo. Peraí, não é esse tipo de decoração, né? Então você percebeu aí a sequência, né? Olha a carinha dele, né? De todo animadinho aí, tá dando uma ideia pra mãe, querer ajudar, né? Mas ele entendeu errado, não era esse tipo de decoração, né? Então, muito legal. Aí o exercício pede o quê, gente? Vamos lá. Deixa eu... Identifique a locução verbal presente na tirinha 3. Justifique sua resposta. Então, você, olha só, identifique a locução verbal que está presente na tirinha 3, né? Justificando sua resposta. Locução verbal, pessoal, lembra que eu falei? Verbo auxiliar, verbo principal. Dá uma olhada aí, vê se você encontra. Locução verbal. Ele pede para olhar toda a tirinha 3. Vê se você encontra. Lá na última. Tô dando um tempinho aí para você encontrar. Lembra? Verbo auxiliar, verbo principal. Eles atuam juntos, né? Eles trabalham juntos, o sentido deles um completa o outro. E aí? Conseguiu identificar? Vamos lá para a resposta? Olha só. E vai ficar, tá vendo? Vai ficar. E vai ficar bem bonito. Será que é essa? Vamos ver? Olha lá. A expressão vai ficar, tá? É formada por dois verbos que equivalem a ficará. Se ele não falasse vai ficar, ele poderia falar o ficará, ó. E ficará bonito. Percebeu? Portanto, vai ficar, gente, é uma locução verbal, tá? Preste atenção. A locução verbal é essa união aí de dois verbos, né? Pode ser que se encontre mais um, enfim. Exercendo a função de um único verbo. Não esquece isso, tá? Sempre acontece ali a junção, né? De um verbo auxiliar e um verbo principal, ok? E aí você tem que identificar que eles vão expressar sempre a ideia central no texto, tá bom? Uma dica também para você perceber
é que o verbo ó, principal, ele pode se apresentar naquelas formas nominais, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Entendeu? Então, por exemplo, vai ficar, ó, o ficar tá no infinitivo, né? Por exemplo, devem ajudar, né? Estarei falando, repara, falando gerúndio, ajudar infinitivo, tá bom? Então, preste atenção nessa formação, né, desses verbos, tá? Então, esse exercício está na página 57, pessoal, número 4, ok? Anotou aí? Muito bem. Observe aqui a tirinha 5, exercício 5, né? Leia essa tirinha do personagem Garfield e em seguida identifique e justifique os dois diferentes tipos de balões que representa aí a fala, né, dos personagens. Gente, essa parte aqui é de redação, tá? Eu acabei colocando aqui depois que eu me liguei, mas não tem problema. Se a professora já corrigiu, ótimo. Se ela for corrigir, legal. Você acabou vendo só esse exercício 5, tá? Que eu coloquei, eu falei, então deixa aqui, né? Não tem problema. Até porque a gente está falando de tirinha, a gente está trabalhando aqui questão de perceber verbo, né? Então a gente pode fazer isso aqui também com esse exercício. No 5. Vamos ler. Diz assim, ó. Liz, eu acho que o Garfield não está cumprindo a dieta. Sim, tenho certeza. A geladeira sumiu. Eu nunca mais vou passar fome. Olha só, gente. Esse balãozinho aqui, tá vendo? Parece uma nuvenzinha cheia de ondinha. Representa o pensamento do Garfield, não é isso? E esses outros aqui, ó, representam o quê? A fala aqui do personagem, do dono dele, né? Então, os balões que aparecem na tirinha são os da fala do personagem John, tá? E o balão de pensamento, geralmente ele tem essas bolinhas, tá vendo, ó? Quando você encontrar nas tirinhas essa forma, né, de balãozinho, é porque indica o pensamento. A pessoa não falou, mas ela pensou. O personagem não falou, mas pensou, tá? Até porque a gente sabe que nesse contexto aqui, o personagem Garfield é um gato e gato não fala, ok? Tá? Então confirma aí que esse formato, né, de balãozinho pertence ao pensamento aí, ao pensar do Garfield, ok? Muito bem. Então olha só, pessoal. O que a gente estudou nessa unidade? Vamos rever aí o que a gente estudou, o que a gente falou? Tipos de enunciado, né? Aí você pode estar assim perguntando, tipos de enunciado? Sim, enunciado. Lembra que eu falei? Enunciado de sentido completo. Estava me referindo aqui a... Vou botar aqui, ó. Frases, né? E aí nós vimos dois tipos. Frase o quê? Verbal e a outra, nominal. Lembra? Foi isso que a gente estudou. Frase é todo enunciado com sentido completo, ok? Frase verbal tem verbo. A frase nominal não apresenta o verbo. Oração obrigatoriamente tem verbo, tá? E aí, como é que eu conceituo? Como é que eu escrevo aqui para cada uma delas? Vamos ver a frase verbal, ó. Acabei de falar. Enunciado de sentido completo que apresenta verbo ou locução verbal. Escreve isso aí. Faz esse esqueminha no seu caderno, tá? Coloca esse esqueminha aí. Ok? E a frase nominal? Deixa eu sair daqui para não te atrapalhar. Frase nominal. Como é que você vai escrever? Enunciado, também de sentido completo, que não apresenta verbo e nem locução verbal. Não apresenta verbo nem locução verbal. Tá? Escreve aí, dando tempinho para você se organizar e colocar tudo em ordem. Ok? Foi? E oração, gente? Oração, então, olha aí, é o enunciado que deve apresentar verbo ou locução verbal. Obrigatoriamente. Para ser oração tem que ter verbo, não esquece isso, tá? A gente depois vai aprender a classificar as orações.
E aí, quando eu falo em classificar as orações, você tem que pensar logo que é uma frase que tem verbo. Entendeu? Tá? E período. Como é que eu posso conceituar período? Vamos lá? Ó, período é uma frase organizada em torno de uma ou mais orações. Então, vamos lá. Período é uma frase que se organiza em torno de uma ou mais orações. Lembra que dentro de um período pode ter várias orações? Por quê? Dentro de um período pode ter vários verbos. Entendeu? E aí ele também inicia com a sua letra maiúscula, termina numa pontuação. Lembra disso? Ok? Tá? Muito bem. Então é isso, pessoal. A gente terminou aqui a nossa aula de correção aí dos exercícios do livro, tá? Espero que você tenha acompanhado, tenha acertado, né? E acertar não indica que você está aprendendo, que você está conseguindo acompanhar, tá, o estudo e colocar em prática, que isso é importante, né? A gente se vê na próxima videoaula. Continue aí firme e estudando, tá legal? Fica com Deus, um beijo!